que a gente vem trabalhando aqui, né? Eu com a Aninha, que a gente tem esse projeto, o Brincar e Nutrir, que a gente trabalha nesse foco da seletividade alimentar, da recusa alimentar e tudo mais. E aí, normalmente, com que idade esses pacientes chegam para você? Né? Por mais que não seja com diagnóstico fechado, mas em busca desse diagnóstico, por estar com alguns desses fatores aí associados, desses sinais aí associados. Geralmente, eles chegam para você por volta de que idade? Geralmente é 3 anos. 3 anos para a parte da reabilitação, né? Ou para a parte também da psicologia, que eu faço os dois. E Uhum. para a parte da avaliação, a gente só pode começar a avaliação após os 5 anos. Uhum. Então, 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e a avaliação a partir dos 5 anos. Eu pergunto isso por quê, né? Porque a gente conversando sempre, eu e a Aninha toda quinta, geralmente por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 aninhos ali é aquela idade, né? Mais importante em que a criança está aprendendo a ter mais autonomia, né? Independente de estar no espectro ou não, né? Então é aquela criança que começa a dizer: oi, mundo, eu estou aqui, eu tenho vontades, eu tenho gostos, eu quero algumas coisas do meu jeito e tudo mais. Então, assim, já é muito particular da idade existir, né, esse processo de recusa alimentar, que aí dessa recusa pode evoluir para uma seletividade. Uma hora ela recusa aquele alimento, uma hora ela não quer comer tal coisa, outra hora, né, a textura incomodou, outra hora, enfim. E aí disso vai começando a selecionar, daqui a pouco é um grupo todo que seleciona, é uma coisa toda que seleciona. Então, às vezes, eu acho que tem muito isso também. Não que o diagnóstico seja tardio, né? Porque aí, no caso, independeria de ser da criança estar no espectro ou não. Mas eu acho que a ajuda é buscada tardiamente, né? E aí, quanto antes a gente perceber qualquer uma dificuldade, a importância da gente procurar logo, né, algum profissional que possa nos ajudar. Ah, eu acho que é só o problema com a seletividade alimentar, vou correr na nutricionista. Não, eu acho que tem uma questão comportamental aí muito importante, aconteceu alguma coisa importante na família e tudo mais. Eu vou procurar direto o psicólogo ou eu vou sinalizar para o pediatra, né? Porque muitas vezes o pediatra até indica, até é parceiro nesse sentido de trabalhar essa questão multidisciplinar, mas a demanda não chega de casa. E aí nem tudo ele consegue perceber só durante a consulta de rotina, né? Porque aí vai pesar, vai medir, vai ver algumas coisas, vai tirar dúvidas. Às vezes a criança está doentinha, uma gripe, alguma coisa do tipo. E aí vai passando despercebido algumas coisas que a família precisa trazer, né? A demanda precisa vir muito da família. Então a família precisa estar muito, né, em parceria. Então eu perguntei da idade porque me surpreendi, né? Como você disse que os sinais começam a aparecer por volta de 8 meses. Então, geralmente, uma criança que com pelo menos 1 aninho e meio, eu acho que era já, né, mais ou menos ali uma idade para a gente estar buscando. Ah, é uma criança com 1 ano e meio e não fala praticamente nenhuma palavra, por exemplo, tem dificuldade com relação a andar, né? A questão motora, tem dificuldade de repente interagir com outras crianças, não no sentido de dividir brinquedo, não estou dizendo aquela criança super simpática que divide tudo, porque nem todo mundo é assim. Mas assim, aquela criança que você percebe que ela tende a se isolar mais, que ela não, né, não se sente bem, nos barulhos fica muito agitado ou aquilo incomoda muito. Então, alguns sinais que parecem ser pequenos, mas que já dá para a gente ir percebendo. Então, eu acho que né, tem como buscar esse acompanhamento antes, né? Não necessariamente para ter o diagnóstico fechado ou não, mas de acompanhar, de ver. Porque quanto antes, né, uma criança que é exposta a essa questão sensorial, a essa questão das texturas e tudo mais, bem antes é muito mais fácil, né? Vai doer muito menos nela, por exemplo, a longo prazo, né? Então, eu acho que Isso. seria um acompanhamento bem mais tranquilo, inclusive para a criança. Porque imagina uma criança já com 4 anos, você buscar isso, aí já está tudo num nível muito grande de atrasos, vamos dizer assim, e tem que desenvolver tudo muito rápido. A criança já precisa de suplementação, porque já realmente não come, né, uma série de alimentos, né? Eu tenho paciente com autismo e realmente é difícil. E aí o que é que acontece? Fica tão difícil que os próprios pais abandonam o tratamento, porque é puxado, né? E às vezes tem que fazer
5, 6 tipos de terapias ao mesmo tempo, então é uma demanda de tempo, uma demanda de dinheiro, uma demanda de, né, o desgaste, a criança fica muito sobrecarregada de tanta terapia. Então, assim, eu acho que a dica principal, além dessa questão da família, né, da compreensão da família, é de buscar ajuda o quanto antes.